Fala galera, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos continuar aí a nossa série de vídeos, né? Esse aqui é o vídeo 2, que nós vamos explicar o que é aposentadoria de verdade, né? O que significa verdadeiramente o termo estar aposentado. Então tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Eu queria iniciar o vídeo de hoje colocando uma polêmica para vocês aqui. Eu vou abrir aqui um documento que eu fiz aqui também, que eu vou também deixar disponível para vocês também que estão acompanhando aqui esse vídeo, tá? Mas olha só a pergunta que fica no meio da pesquisa que eu tinha feito para várias e várias pessoas aqui, ó. O que é aposentadoria? Quando a gente fala de aposentadoria, o que é que vem à sua mente? Vem idoso? Vem inválido? Vem incapaz? Esse foi um conceito implícito pela sociedade, ou seja, o sistema implementou esse conceito na nossa mente. Agora, olha a definição de aposentadoria na legislação brasileira de acordo com a Previdência Social. Vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar comigo aí. Pensionista e aposentado. Entenda as diferenças entre as pontinhos, né? E aqui embaixo diz o seguinte: aposentado é aquele que parou de trabalhar e recebe sua aposentadoria por idade, invalidez ou tempo de contribuição. Por fim, o pensionista é o beneficiário do benefício de pensão por morte. Então veja bem que é completamente aceitável que a gente tenha esse entendimento, né? O entendimento dado pelo sistema que foi imposto a nós. Mas o que eu fiz? Eu perguntei ao ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais mais populares e mais usadas no mundo. Eu perguntei o seguinte para ele, bota na tela aí, editor. Você sabe a respeito do assunto sobre aposentadoria? Consegue me definir em detalhes o que é de fato aposentadoria e o que é ser um aposentado? E olha só o que essa inteligência artificial me respondeu. É o momento em que a pessoa deixa de exercer sua atividade principal e passa a desfrutar de um período de descanso e lazer sem obrigação de se dedicar ao trabalho. Ser um aposentado significa uma pessoa que já se aposentou, ou seja, que concluiu sua vida profissional ativa e passou para a fase de aposentadoria. Um aposentado pode ter direito a receber um benefício financeiro mensal, conhecido como aposentadoria, que é geralmente pago por um sistema de previdência social ou por um fundo de pensão, dependendo do país e do sistema em questão. Agora veja bem isso aqui que o chat colocou pra gente aqui, que essa inteligência artificial colocou. Essa partezinha aqui. A aposentadoria proporciona aos indivíduos a oportunidade de desfrutar de mais tempo livre, aproveitar atividades de lazer e passar mais tempo com a família e realizar projetos pessoais. Além disso, a aposentadoria também costuma estar associada a benefícios adicionais como acesso a planos de saúde, descontos em determinados produtos ou serviços e outras vantagens oferecidas pelos sistemas previdenciários. É importante destacar que os requisitos para aposentadoria e os benefícios disponíveis podem variar de acordo com o país, blá 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 blá. Aqui eu vou deixar o texto aqui livre para vocês poderem pesquisar, inclusive a tela do ChatGPT por completo, inclusive com a minha saudação com ele, com a formação do prompt da pergunta que eu fiz e a resposta que ele me deu de acordo com o prompt, de acordo com a pergunta que eu coloquei para ele, ok? Agora olha só, eu já sabia de tudo isso, desses conceitos de aposentadoria. Eu sei que isso conflita com a realidade da aposentadoria hoje. Isso não tem nada a ver com a realidade quando a gente fala de aposentadoria especificamente no Brasil. Eu perguntei isso por dois motivos. Primeiro, para me certificar de alguma forma se a minha convicção sobre o tema estava alinhada, se ele ia responder alguma coisa parecida, né? Eu não induzi o ChatGPT a nada, pessoal. Eu simplesmente formulei o prompt, mandei para ele e ele me respondeu. Ele tinha toda a liberdade, todo o conhecimento, na verdade, para responder isso, inclusive utilizando próprias informações do próprio INSS e etc. Mas ele fez, na verdade, uma resposta muito genérica e em nível de mundo, não especificamente de Brasil. Então, o conceito universal de aposentadoria é exatamente esse que ele colocou. E, primeiro, ele está alinhado comigo. O segundo motivo que eu perguntei isso para ele é para não ficar apenas nas minhas palavras, ok? Então, tem uma evidência aí de que mais alguém pensa como eu também, ainda que seja uma inteligência artificial, mas mais alguém também pensa como eu em relação a esse assunto. Então olha só, eu achei tão interessante a resposta dele, tá? E tão bem alinhada com o que eu penso, que eu destaquei algumas frases importantes. Mas olha só,
Vamos pegar aqui item por item do que ele disse pra gente. Vamos dividir duas partes. Primeiro, o conceito de aposentado. Aposentado deveria ser o quê? E depois o conceito de aposentadoria. O que é aposentadoria? Então são dois, o sujeito e o predicado, né? O sujeito, o aposentado, o predicado, a ação dele, né? É a aposentadoria, o estado que ele está naquele momento, tá? Então olha só. Para aposentado, na resposta do chat GPT, eu destaquei duas coisas interessantes. Olha só, aposentado é uma pessoa que deixa de trabalhar de forma remunerada. Uma pessoa que deixa de trabalhar de forma remunerada. Então você não trabalha mais por salário, né? Essa que é uma das definições. A segunda definição de aposentado que ele colocou é que concluiu sua vida profissional ativa. Ou seja, aquilo que ele formou para ser, aquilo que ele estudou para ser, ou aquilo que ele se profissionalizou, aquilo que ele empenhou um maior ofício, seja um pintor, né, se especializou na pintura, se especializou em conhecer tintas, etc., seja um pedreiro, se especializou em construir casas, seja um advogado, estudou, formou para isso, um médico, um engenheiro e etc., né? Todos eles aperfeiçoaram a sua profissão e trabalharam uma boa parte da sua vida desempenhando aquela tarefa e aquela atividade. E aí aquela atividade, aquela tarefa teve um ciclo fechado, ele fechou o ciclo, ele se aposentou. Esse é um dos conceitos que ele colocou aqui. Agora, olha só o que a aposentadoria é, ou pelo menos deveria ser, né? Segundo as definições que ele colocou para a gente aqui. Primeira definição: um momento em que a pessoa deixa de exercer sua atividade profissional principal e passa a desfrutar de um período de descanso e lazer sem a obrigação de se dedicar ao trabalho. Esse conceito, eu amo esse conceito. Eu amo, porque ele realmente descreve exatamente o que é aposentadoria. Mas ele não parou por aí, não. Ele fez uma segunda definição também do que é aposentadoria que eu gosto muito. Olha só. Proporciona aos indivíduos a oportunidade de desfrutar de mais tempo livre, aproveitar atividades de lazer, passar mais tempo com a família e realizar projetos pessoais. Isso aqui é o máximo, é o clímax, né, do conceito de aposentadoria. Aproveitar atividades de lazer, passar mais tempo com a família e realizar projetos pessoais. Olha que coisa maravilhosa. Esse último aqui em destaque foi o que eu fiz, realização de projetos pessoais. Quando eu me aposentei, quando eu parei de exercer a minha atividade, quando eu fechei o meu ciclo, que eu concluí, eu sou da área de TI, tenho formação em engenharia, mas ocupei a minha vida desde os 14 anos de idade inteira, né, me dedicando à área de TI como programador, analista de sistemas, depois gerente de projetos, depois diretor de unidades, etc. Depois eu me aposentei, encerrei o meu ciclo, né, e fui fazer outras coisas que não tinha nada a ver com aquilo que eu fiz. Mas durante aquele tempo meu que eu trabalhava como executivo na área de TI, eu construí um patrimônio de renda passiva. O que é renda passiva? Existem dois tipos de renda, eu quero colocar na telinha para você. Existe a renda ativa, simplesmente aquela que coloca dinheiro no seu bolso. E você tem que trabalhar para isso acontecer. E existe a renda passiva, que também simplesmente coloca dinheiro no seu bolso, mas ao contrário da ativa, você não precisa trabalhar para ter essa renda. Exemplos de renda ativa é o trabalho que a gente faz, a remuneração, quando a gente trabalha por alguma coisa ou para alguma coisa, e esse alguma coisa remunera a gente de alguma forma, seja pelas horas que a gente trabalhou, seja pelo resultado que a gente entregou, enfim, qualquer tipo de atividade remunerada que você tem renda ativa. E a renda passiva, vou dar alguns exemplos para ela. A renda passiva é aquela que você trabalha uma vez e ela chega a um produto ou um serviço, um ativo, ela constrói um ativo, você trabalha nela uma vez para construir aquele ativo, e aquele ativo eternamente vai ficar colocando dinheiro no seu bolso sem você precisar de fazer mais nada. Um exemplo para isso, por exemplo, seria rendas de aluguel. Você trabalha para poder comprar coisas para alugar, uma vez que essa coisa é sua, que já está na sua posse, seja um imóvel, seja um bem, seja alguma coisa, que você aluga e você ganha dinheiro com aquele aluguel, você ganha dinheiro com aquela locação. Outro exemplo seria royalties, né? Você criou uma letra de música, você escreveu um software, você fez alguma coisa que te dá uma licença, um direito autoral, e você recebe por cada uso que alguém faz daquela criação, daquela obra, daquilo que você fez, que você construiu, né? Ações, dividendos de investimentos e
a lista aí é muito grande, né? E não se constrói renda ativa sem renda passiva. Cuidado com isso, tá? Não se constrói renda passiva sem renda ativa. Você precisa trabalhar realmente no começo da vida. Não tem como, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa e gerar, nem que seja para construir seu motorzinho para gerar renda passiva, mas você tem que gerar renda ativa para que aquela renda ativa você pegue parte dela e invista na construção da sua renda passiva. Foi assim que eu consegui me aposentar, me auto-aposentar aos 38 anos de idade, sem INSS, sem previdência privada, sem nada, recebendo royalties, recebendo até hoje direitos autorais, recebendo dividendos dos meus negócios, dos meus investimentos e recebendo aluguéis também de imóveis e outras coisas também que eu me envolvi, que eu estava envolvido também durante a minha carreira. Algumas dessas coisas foram construídas, na verdade, muitas delas, né? Eu posso colocar assim, 60% delas foram construídas enquanto eu estava trabalhando ainda com renda ativa. 60% do meu patrimônio foi construído com isso, e os outros 40% que ainda tem mais coisas que eu estou construindo, eu estou fazendo pós-aposentadoria. Então eu comecei a criar outros ativos, comecei a trabalhar com coisas que eu gosto, me dedicar a coisas que eu amo fazer, né? E também essas coisas acabam me colocando dinheiro no bolso, e esse dinheiro eu invisto em outras coisas que geram mais renda passiva, e eu começo a fazer um efeito bola de neve, que eu vou te explicar em detalhe isso aí no terceiro vídeo da nossa série. Mas nesse segundo eu quero trazer para você a consciência o que é aposentadoria de verdade, tirar de você o conceito que você talvez pense que a aposentadoria é você ficar velho, receber o dinheiro de uma previdência ou alguma coisa assim. Esse conceito não está errado, mas ele não se limita a isso, ele está incompleto, ele está mostrando um lado da moeda que eu chamo de lado negro, lado dark side, o lado obscuro desse negócio. Agora, o lado claro, o lado abençoado, o lado muito bom desse negócio é você ter uma vida livre, uma vida tranquila, uma vida onde você não precisa mais trabalhar para pagar as suas contas. Você tem renda passiva que já paga o seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida hoje, por exemplo, é de 5 mil reais, é de 7 mil reais, que seja de 10 mil reais, você gera renda passiva que bota no seu bolso sem você trabalhar no valor de 5 mil reais, que é igual ao seu custo de vida, você pode se aposentar, tá? Você está financeiramente independente, você não tem dependência financeira mais do trabalho seu, você tem independência financeira agora neste momento. Agora você consegue se dedicar a coisas que você gosta, se dedicar, seja essas coisas deem dinheiro ou não, não importa, você começa a se dedicar, você pode fazer aquilo que você gosta. Tem muitas pessoas que são músicos, por exemplo, né? Então eles, só que música não dá dinheiro, dependendo do ramo, dependendo daquilo que você faz. Então, quando ele se aposenta da atividade principal, quando ele fecha o ciclo, né, da vida profissional dele, ele se dedica à música. Ele vai tocar em eventos, ele vai tocar em locais, ele vai tocar, né, enfim, talvez ele monte uma banda, alguma coisa. Em alguns casos, isso começa a dar dinheiro também, uma renda uma renda a mais, mas não é uma renda que ele dependa para viver. É uma renda que custeia algumas regalias que talvez a aposentadoria dele não custeava. Por exemplo, o fato dele ter um carro um pouco melhor, o fato dele morar num local um pouco melhor, o fato dele poder se dar de presente em algumas viagens, algumas coisas interessantes. Essa é a mágica da aposentadoria que muitas pessoas não vivem. Nós vimos no vídeo anterior que você não pode ficar dependendo do INSS. O INSS está falido, o INSS está quebrado, é questão de tempo, tá? E talvez você nunca vá se aposentar pelo INSS. Quem não viu a aula anterior, vou deixar linkado no card aqui embaixo, tá? Para você poder acessar essa aula anterior aí, tá bom? Verifica ela com calma aí. Eu tenho certeza que o aposentado brasileiro tá muito, mas muito distante, muito longe de viver isso tudo que eu tô falando sobre esse conceito da aposentadoria. Isso porque ele não se preocupou ou simplesmente confiou no sistema previdenciário brasileiro. Quando você confia no INSS ou não se preocupa em tempo, tá? Você tem desilusões, como essas muitas que nós vimos, né? Inclusive alguns testemunhos que eu coloquei na aula anterior, no vídeo anterior, ok? Eu quero te mostrar a aposentadoria de verdade e ela existe, inclusive no Brasil. Tudo isso que eu te falei agora não é uma ilusão, não é uma utopia. Uma aposentadoria que reflete exatamente o conceito real, de verdade, como a gente viu nos exemplos que eu acabei de te mostrar aqui acima, né? Isso
é uma realidade hoje para muitas e muitas pessoas, inclusive pessoas que não são idosas ainda, que não atingiram a terceira idade, ok? Então, o conceito de você se aposentar quando está idoso, tempo de serviço, invalidez, é um conceito errado, é um conceito arcaico, é um conceito ultrapassado, mesmo sendo a realidade o que a gente vê hoje em dia no Brasil. Essa realidade é horrível para os aposentados, para a aposentadoria, para as pessoas, é um desrespeito, torna-se um engano, uma prática quase que desumana. Infelizmente, nós brasileiros temos aceito passivamente e não temos feito nada, absolutamente nada para poder estar mudando isso. E não é agora que vai adiantar você fazer alguma coisa. Então você tem que começar a olhar para você e ver dentro de você o que você pode fazer para você mudar a sua própria realidade, para você mudar o seu próprio futuro e construir um caminho de aposentadoria muito mais interessante, independente do sistema previdenciário. Olha só uma coisa. O Brasil, ele é um dos países mais promissores do mundo, mas é o mais iludido, pois o seu povo não conhece a força que tem. Por isso os políticos gananciosos vêm maliciosamente, desrespeitosamente se aproveitar disso aí. Milhões e milhões de trabalhadores formais hoje não terão renda de previdência social para se aposentar amanhã. Ou seja, tem o direito, mas não leva. Tem o direito, mas não vai conseguir exercer. Tá? Eu costumo dizer que o Brasil é o país do direito e não dos privilégios, como ocorre aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo atualmente. O povo brasileiro acaba ficando iludido e continuará sendo iludido facilmente, pois ele pensa muito em direitos, ele se apega em direitos. Direito de se aposentar da Previdência? Ok. Mas você vai levar? Você vai de fato se aposentar? Essa é a questão. Eu quero que você reflita nisso, eu quero que você pense nisso. Se você quer continuar dependendo do sistema corrupto e falido, você quer continuar desse jeito, a escolha é sua. Agora, veja o que é a aposentadoria na prática e de verdade nesses vídeos a seguir que eu vou mostrar para você agora aqui. Viu só? Você não precisa ser rico ou estar rico para viver desse jeito. Basta você trabalhar com inteligência e trabalhar o seu dinheiro, o dinheiro que você ganha. E eu não estou falando de esforço físico, estou falando de inteligência, eu estou falando de saber os melhores investimentos, eu estou falando de saber aonde você vai aproveitar as oportunidades, eu estou falando de você conhecer e entender mecanismos e ferramentas que no nosso século nós somos muito privilegiados hoje, especialmente por causa da internet. Quantas coisas a gente não vai conseguir fazer, não vai conseguir desenvolver. Mas eu não sei usar, mas eu não sei fazer. Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para poder facilitar isso aí para você. Então ter uma vida dessas é muito possível, Eu sou filho de pessoas simples, pessoas trabalhadoras, pessoas muito esforçadas, Eu cresci vendo meu pai se matando literalmente para poder sustentar a nossa casa. Ele muito doente, ele muito cansado, muitas vezes ele não tinha escolha nenhuma, ele simplesmente tinha que ir trabalhar, tinha que pegar a marmita dele, pegar um ônibus de madrugada, empurrar-se, no meio de muita gente ali e tal, viajando praticamente 2 horas para poder chegar no trabalho, se matar de trabalhar, depois a mesma jornada ou talvez até pior para voltar para casa de novo e chegar em casa tarde da noite para comer alguma coisinha, tomar um banho, dormir e amanhã começar tudo de novo. Eu também já passei por isso, eu vivi isso 8 anos, pegando ônibus cheio, pegando ônibus de madrugada, cansado, Minha mãe, ela trabalhava vendendo doces na rua, de vez em quando eu ajudava minha mãe, ia também para a rua para vender doces. Eu via aquela vida, eu olhava para as ruas, eu via os carros de luxo nas ruas, pessoas bem vestidas, e eu tinha uma crença que pensava o seguinte, cara, elas nasceram assim, ricas, e eu nasci assim, pobre. Pronto, é só isso. Só que eu não me conformava com isso, de alguma forma eu não aceitava isso. E isso de alguma forma não fazia sentido nenhum para mim. E hoje eu sou aposentado por minha conta, hoje eu vivo em outro país, hoje eu construí um futuro diferente, desenhei um caminho diferente para os meus filhos e para a próxima geração. Porque eu vi que isso era possível. Eu não aceitei essa forma que o sistema coloca a gente de estudar, arrumar um emprego, fazer uma carreira, contribuir para o INSS
no final você se aposentar e viver apertado e ter que fazer bico mesmo estando velho, mesmo estando sem condições nenhuma, porque praticamente você mal consegue se alimentar com o que a aposentadoria faz. Eu não me conformei com essas coisas, eu não me conformei com essa situação. E eu não acho justo, galera, sendo muito honesto, eu aprendi, eu entendi, eu sei como é que faz esse caminho, eu ficar com esse conhecimento só pra mim. É por isso que eu decidi abrir esse canal. É por isso que eu decidi começar a gravar esses vídeos e começar a trazer essas informações. Eu consegui fazer isso, eu podia estar calado aqui, quieto, comendo tranquilo, ficando tranquilo, na minha, de boa, sem me expor, eu podia ficar vivendo a minha vida como tá. O anonimato é maravilhoso, né? Mas a minha consciência começou a pesar, eu comecei a pesar, comecei a olhar o que está acontecendo com o Brasil, com o país, com o meu povo, com o meu sangue, com as minhas pessoas. E não dá para poder me calar diante disso, não dá para poder ficar quieto diante disso. Eu tenho que trazer para vocês conhecimento, eu tenho que trazer para vocês entendimento, eu tenho que trazer para vocês ciência, eu tenho que fazer com que vocês acordem e entendam o que está acontecendo e em tempo tomem as decisões corretas e eu tô aqui para te ajudar nessas decisões corretas, ok? Então, eu espero que esse vídeo realmente faça sentido para você. Eu espero que esse vídeo realmente contribua, faça aquilo que eu gostaria que fizesse, que o propósito desse vídeo é mostrar para você que a aposentadoria não é isso que o sistema passa pra gente. A aposentadoria é algo diferente. E mais ainda, que você pode viver esse algo diferente que eu vou detalhar para você no nosso terceiro vídeo. Então fica atento, eu vou liberar o nosso terceiro vídeo, vou avisar os nossos grupos, né? Se você não está inscrito nesse canal, peço que se inscreva, peço que você dê seu like, peço que você comente, peço que você compartilhe com mais e mais pessoas, para te ajudar mais e mais pessoas ainda. Aqui embaixo também tem os endereços, os links para as minhas redes sociais. Me segue lá também, tá? Compartilha também para outras pessoas tomarem esse conhecimento. Quer saber como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei hoje aqui, sentado, aposentado? Eu vou contar a minha história nesse terceiro vídeo. Aguarda esse terceiro vídeo e manda para mais pessoas aguardarem também, ok? Te vejo aí nele então. Até lá, beijo no coração e nos vemos lá. Tchau, tchau.